Ligados na Tomada dessa semana, tenho o privilégio de receber aqui um amigo e um parceiraço aí da indústria automotiva, e eu poderia até dizer o comandante-geral do Exército dos Césares de Roma. Você sabe por quê? Porque trabalha com o João Anacleto, que fala sempre do meu povo de Roma, aqui João Delarco. Tudo bem, João? Tudo bem, Alex. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí e sim, estamos lá no canal A Roda também, editando as peripécias de João Anacleto. Deve ser bem divertido trabalhar com o João nos bastidores, né? Cara, é muito, assim, ele é... Poderia ficar horas aqui rasgando seda, mas o que eu gosto é quando ele chama para um churrascão na casa dele. Olha só. Tem carne à vontade, comida, muito bom. Ele até me deu uma dica, eu não fui convidado ainda pro churrascão, mas ele falou, agora que eu tô na época de chá de bebê, que tá vindo a Serena aí, minha filhinha, perto do dia 15 de agosto, ele falou, Alex, faça um belo churrasco pros amigos e receba muitas fraldas em troca. Mas já eu vou estar nesse churrasco. É isso aí. Delarco, me impressionou bastante um quadro que você criou na rede social. Isso. Fala, meu povo. Conta, que história é essa? Exatamente. Tô lá no Instagram também, no João_Delarco, risquinho embaixo. E eu sempre via no Instagram, no TikTok, o pessoal entrevistando o pessoal na rua, né? O famoso Fala Povo, que existe na televisão, desde que a televisão é televisão. Aliás, te agradecer por ter me mostrado a Jovem Pan. Eu sou jornalista, fiquei muito feliz de conhecer aqui as instalações da rádio, tão importante, né, para a história da comunicação. E aí, fui para as ruas mesmo entrevistar o pessoal sobre carro, na verdade, que a gente vê sobre cachorro, sobre gato, sobre estilo, roupa, e não via ninguém falando sobre carro, e é isso. Então eu vou para a rua, aqui na Paulista, inclusive, e aí chego para as pessoas e pergunto, que carro você tem? Aí a pessoa responde que carro tem, eu pergunto se gosta, se não gosta, se quer trocar, por qual quer trocar. E aí eu percebo nas pessoas que eu tenho abordado que, por vezes, as pessoas estão procurando um carro elétrico. A pessoa tem um carro combustão, e aí quando eu pergunto, mas que carro você gostaria de ter? A última pessoa que eu fiz, por exemplo, queria trocar o Compass num elétrico, num Volvo X30. Então, por quê? Porque legal, sente que o consumo do Compass é muito alto. E aí, vê no carro elétrico uma possibilidade de economizar. Então, está sendo bem interessante e mostra, revela, na verdade, para mim eu já tinha essa noção, mas revela um pouco que quem consome conteúdo de carro nem sempre consome carro, né? Nem sempre compra carro. Porque a gente vê uma resistência muito grande ao carro elétrico nas redes sociais, dos nossos seguidores, mas quem está comprando o carro está vendo na possibilidade de um elétrico de economizar combustível, de gastar menos com manutenção, esse tipo de coisa, né? Cara, João, você acabou de me dar uma ideia aqui, em loco, de a gente criar um quadro dentro do Máquinas na Pan, que é o meu programa que vai pro ar todo sábado, às vezes 3, às vezes 4 da tarde, depois eu confirmo com vocês, mas... Fala, meu povo, no Máquinas na Pan. Você topa, cara? Podemos criar um quadrinho? Podemos conversar. Cara, é uma excelente ideia, cara. A gente nunca teve isso aqui. Realmente, Fala, meu povo, ele tem uma penetração direta no tete-a-tete com o consumidor, né? Exatamente. Cara, bem legal, cara. Tá bem pensando legal. Dos carros que tem. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. João, como que surgiu esse teu interesse por carros? Porque eu te conhecia já junto ao Anacleto, tive o privilégio também de participar com você e com o Cássio Cortes de um podcast. Carro Cortes. Mas eu não sei da tua história dentro da indústria automotiva. Pois eu antes disso tudo, na verdade eu me mudei, eu não sou de São Paulo, né? Eu sou do interior de São Paulo, a cidade chama Monte Azul Paulista, perto de Barretos. E aí eu vim pra cá em 2018 para trabalhar no Acelerados, na verdade. Acelerados no YouTube, na época era um programa de televisão, no SBT, hoje já não tá mais no SBT. Com o Cássio, na época do Cássio, com o Gerson. Cássio, exatamente, digamos, na formação original, né? Cássio, Gerson e o Rubinho. E eu, na verdade, comecei a gostar de carro muito cedo, desde criança, na verdade, eu me interesso. E aí eu me lembro que com uns 10, 11 anos, eu pedi pra minha mãe, olha, você não pode assinar 4 rodas pra eu ler? E ela assinou, que ela já assinava outros produtos da Abril, assinou 4 rodas, e desde então lia, sempre me interessei. Na faculdade eu fiz jornalismo, eu fiz na Unesp em Bauru, e a formação era mais voltada para jornal impresso, apuração, grande reportagem, muito jornalismo esportivo também em Bauru, porque lá tem o Noroeste, tem o basquete muito forte em Bauru também, aqui no interior de São Paulo. Então eu me afastei um pouco da indústria até do sonho de trabalhar com carro, porque eu comecei a me interessar por outras facetas do jornalismo, né? Mas aí, durante a faculdade, eu, como bom nascido na era da internet, eu fazia meme pra internet. E uma vez o Gerson Campos, do Acelerados, viu uma coisa que eu fiz na época do Facebook ainda. E eu vi ele comentando na minha página. E aí eu pedi um emprego na cara dura pra ele. Legal, cara. Falei pro Gerson, meu sonho é trabalhar no Acelerados.
Ele falou assim, não, tudo bem, manda seu currículo no meu e-mail. Que show. Mandei meu currículo, eu tava na faculdade, não tinha nem me formado ainda. Mandei meu currículo e ele conversando comigo, negocia daqui, não sei o quê. Entre conversar com ele em janeiro, me contratou em maio e de maio de 2018 até hoje eu tô trabalhando com carro. Que legal, cara. Não, a gente quando faz com paixão, segue em frente, acelerando cada vez mais forte. Exatamente. Né? Aí depois do Acelerados eu tive um ano fora do setor automotivo, que a gente diz. Depois voltei trabalhando com o Cássio e agora eu tô com o Anacleto desde 2023. Legal. Grande João Anacleto. Exatamente. Povo de Roma de João Anacleto. Delarco, pelo que você viu até agora, a gente já chegou na metade do ano, na verdade já invadimos a segunda metade do ano. O que você viu de legal e de tendência, principalmente nessa primeira metade? Porque a gente viu uma época muito forte com SUVs, aí veio uma tendência de picapes que cresceram bastante no nosso mercado, os sedãs acabaram ficando um pouco de lado, as peruas, que eu levanto aqui um movimento, sempre salvem as peruas, Exatamente. Ficou totalmente abandonada, as peruas estão abandonadas, né? Mas como que você viu o nosso primeiro semestre? Cara, eu acho que 2024, né, foi um ano muito de lançamentos de carros novos. E aí acho que 2025 a indústria está um pouco no compasso de espera, né? Então a gente viu muita coisa sendo remodelada. E eu acho que, para mim, o que mais destacou para mim não foram nem lançamentos inéditos, mas foram reformulações de coisas que já existiam. E aí, para mim, acho que quem veio mais forte nessa tendência é a Ford, que remodelou o F-150, a Maverick, agora também o Territory, trouxe o Mustang manual. E aí uma coisa... E a Ranger, né? Que é um outro carro, também, né? Impressionante. Exatamente. Não é um facelift, não é outro carro. Teve a Ranger Black na viradinha aí do ano. Mas eu acho que o destaque para mim está sendo essa acomodação, né? A gente quase não vai ter agora no segundo semestre carros inéditos, caso do Boreal, que está chegando aí também, da Renault. A Audi, você perguntou de sedãs, né? Tá trazendo o A5 para o Brasil, então já a gente vai ver o A5. Mas eu acho que o que me chamou a atenção foram versões estilizadas e focadas no público de nicho. A própria Chevrolet lançou uma S10 edição comemorativa. A Ford trouxe a linha Tremor para F-150 e para Maverick. E aí, já falei, né? S10, F-150, Maverick. Eu acho que as picapes ainda estão em alta no nosso mercado. Eu acho que a própria Ram, com a Rampage, trouxe uma versão de entrada mais barata também, a Bighorn, né? Eu acho que 2020, a gente tá em 5, né? 2025 acho que ainda é o ano das picapes. E eu acho que nesse compasso, assim, de espera de lançamentos não tão vultuosos, né? Eu acho que essas versões modificadas de fábrica, especialmente da linha Tremor, que eu achei bem interessante, especialmente da Maverick, para mim foi o que mais me chamou a atenção, assim, nesse primeiro semestre aí de 2025. E picape chamaram a atenção também da Fiat, né? Também. Que veio aí com a Titano. Reformulou a Titano. E agora uma nova motorização nesse ano aqui. Você chegou a andar na nova versão? Não cheguei a andar na nova Titano ainda. Vi colegas, o próprio Anacleto já andou, outros colegas, e a máxima o carro melhorou demais, né? Então, justamente por quê? Porque as montadoras entendem que a picape não é só um carro de trabalho mais. Então, a palavra-chave de quem andou na Titano nova o carro tá melhor de andar, o carro tá mais confortável. Eu acho que essa é a tônica também. E a gente sabe, no futuro, a própria BYD tem ideia de fazer uma picape baseada no Song, né? Uma monobloco. Tava falando de Boreal agora há pouco, né? A Renault, dentro dessa plataforma de Cardian, Boreal, vai ter a Niagara, né? Que é a picape dessa família de plataforma. Então, eu acho que no finalzinho dessa década aí, eu acho que os SUVs vão rivalizar com as picapes nesse segmento acima dos 200 mil reais, assim. E é o que a gente mais vai ver de lançamento e carros interessantes para recomendar depois também. Delarco, a gente falava um pouquinho antes de começar o programa de uma visão minha, né? De que as peruas, elas foram deixadas de lado, na verdade, pelos consumidores, mas nós que estamos dentro da indústria, que acompanhamos e que sabemos até essa linha do tempo, né? E da importância das peruas, mas ela é muito mais relevante para a gente do que para o consumidor. Você vê dessa maneira também? Não é uma pena isso acontecer? Eu vejo dessa maneira também, mas eu acho que é um movimento um pouco... Eu não sei se é cíclico ou é natural da indústria porque a perua nos anos 90 e 2000, se a gente faz uma leitura guardadas as devidíssimas proporções, o que era a Palio Weekend ou a Adventure, que fazia muito sucesso? Era o SUV do Palio, né? O que era Paraty, Crossover, Trackfield? Era o SUV do Gol. E agora o SUV é efetivamente o SUV, é um carro de um valor agregado um pouco maior.
Mas sim, eu acho que são carros que, para quem gosta de carro e tal, tem esse apelo um pouco mais sentimental. Acho que você vai me perguntar até o final do programa, mas eu sonho com uma RS4 na minha vida. Eu acho a RS4 muito mais interessante que a RS6, por exemplo. Mas a Volvo também tem peruas lindíssimas lá fora ainda, né? BMW tem a Série 3 Tourer. Mas eu acho que são carros que, no Brasil especificamente, se a gente não tiver essa suspensão elevada para enfrentar buraco e valeta, não adianta. E o custo de produção desses carros é um pouco maior, né? Então acho que pro Brasil mesmo esse carro tá fadado ao esquecimento. Nem temos mais, né? Se não me engano, 0 km. Acho que a Mercedes não traz mais a classe C Wagon, né? Acho que acabou, não tem mais. Né? Você fala da RS4, gostei muito da RS6, mas é isso, né? São Paulo, na verdade... RS6 segue em venda, via encomenda, sim, né? Sim. Eu entendo São Paulo, assim, a topografia de São Paulo como um terreno off-road, né? Exato. Você tem buraco, você tem valeta... E não precisa ser São Paulo, Belo Horizonte é assim, também. Curitiba é um pouco assim também. Então, se não for um pouco mais alto, se não tiver uma suspensão um pouco mais reforçada... Você vai parar mais vezes na oficina para uma manutenção. Pegando um gancho com o teu início de carreira, né, que foi através da rede social, a gente viu aqui na Jovem Pan mesmo uma virada de chave muito grande com mídia digital e com a parte toda de aquele slogan que hoje a gente vê que é uma realidade da rádio que virou TV, mas por conta da mídia digital, por conta de toda a tecnologia hoje que tem nas transmissões até de futebol hoje aqui na Jovem Pan. Como você vê, Delarco, a força e a presença da mídia digital? Porque até pouco tempo atrás, os jornalistas mais jurássicos, eles batiam contra e atiravam pedra, né? Eu me formei em 2018. A minha graduação inteira foi baseada no você não vai ter emprego, hein, velho? Você já é da nova geração. Exatamente. Não esqueça. O que vocês estão fazendo aqui? Eu me lembro muito claramente de visitar uma rádio em Bauru, ainda estudante de faculdade, uma das maiores rádios da cidade. E as pessoas que trabalhavam lá, a gente estava no primeiro ano de jornalismo, a gente chegou no estúdio e eu tá na minha retina essa cena. Os apresentadores do programa que tava rolando na rádio falaram assim, ainda dá tempo de vocês mudarem. Olha só. Exatamente. Eu acho assim, cara, não adianta, a gente... Eu gosto de dizer isso quando chega esse tipo de debate, né, de pergunta. O que diferencia a gente dos outros animais é a capacidade da gente de se comunicar, basicamente. Então, desde a parede, desde a pintura na parede até o celular, a gente tá transmitindo ideia. E não importa se é no papel, ou se é no digital, se é na parede, se é num pergaminho, a gente vai comunicar de alguma maneira. E a gente sabe que a informação apurada, técnica, tem seu valor e vai continuar tendo valor, independente da... Eu acho pessoas, que... né? Exatamente, exatamente. Pessoas têm valor e a pessoa quer saber o que o Alex sabe sobre a BYD, a pessoa quer saber o que o Anacletos pensa sobre a nova Maverick, a pessoa quer saber sobre o que eu penso e todos os demais, né? Eu acho que isso aqui veio para espalhar, sim, né, a informação, difundir um pouco mais, mas, ao mesmo tempo, garantir que eu vou ter uma audiência ali que vai me escutar, você vai ter, todo mundo vai ter espaço, né? Coisa que, sei lá, há 10 anos na mídia impressa, analógica, isso não seria possível. Eu vejo com bons olhos, assim, eu não sou tão pessimista dessa virada de chave, não. E, no fundo, o valor da notícia é o mesmo desde sempre. A apuração, é a qualidade. Agora a gente tem muito mais gente para fiscalizar se a gente falou alguma coisa errada ou não. Então, assim, eu acho que todo mundo tem espaço, vai continuar tendo, e justamente vai ficar mais difícil, não digo ser ouvido, mas ser ouvido com qualidade, porque as pessoas estão ali, sabem tanto quanto você e muito tecnicamente. Mas eu vejo com bons olhos, assim, eu não sou pessimista dessa virada de chave, não. O que eu vi de legal, Delarco, principalmente da chegada da mídia digital, do influenciador, que eu não gosto do termo, né? Porque ninguém influencia ninguém, na verdade. Eu vejo até o nosso trabalho mais como consultores do que como influenciadores. Mas traz muita responsabilidade para o editor do canal, para o apresentador do canal, porque, na verdade, esses caras, eles confiam na gente, porque você vai em todos os lançamentos, de todas as montadoras, você andou no carro, esse cara não teve essa experiência. Eu não acredito, por exemplo, naquele test drive em volta do quarteirão. A gente tem a oportunidade de ficar com o carro testando durante uma semana. Experimenta na chuva, experimenta de noite. Em todas as condições, exatamente. Então, na garagem de casa, na garagem do supermercado, o porta-mala, literalmente, para saber o que cabe dentro dele quando você vai sair. E essa responsabilidade é muito
grande. Antigamente, por exemplo, você tinha, como você falou, uma 4 rodas, você abre, tem ali alguém assinando o artigo. Hoje não. Hoje na rede social, você é responsável por todos os artigos que você escreve. E é isso que te dá audiência, que te dá relevância, que te dá credibilidade. Então, eu acho que a nossa assinatura hoje, ela tem muito mais valor até do que, e esse cara, ele tendo relevância no mercado, do que simplesmente ele trabalhar para um veículo de grande circulação. Porque ele é o responsável, ele é o editor-chefe, ele é o publisher, ele é o responsável por tudo aquilo que está no canal dele. Exatamente. Eu acho que assim, vamos pegar o exemplo de uma 4 rodas. É uma publicação de 50 anos mais, né? De 60, década de 60. É uma marca que não vai se desmanchar da noite pro dia. Não é porque ontem estava sendo na revista e agora é no celular, no tablet, no Instagram, que eu vou deixar de confiar na 4 rodas. Pelo contrário, eu vou confiar e eu vou ir atrás da 4 rodas onde ela estiver. Se ela estiver no celular, se amanhã ou depois surgir um óculos que eu vou ver, já tem, né? Eu vou ver as coisas. Então, acho que o valor de quem comunica mesmo tá nisso, né? Tá mais na pessoa, na instituição, do que necessariamente no meio, na forma como se faz, né? Então, eu sou nativo digital, vamos dizer, né? Desde que me conheço por gente, eu já tenho acesso à internet. E eu acho que as coisas vão sempre caminhar no sentido de difundir mais, mas o peso mesmo, o valor tá... Não, eu quero saber a opinião do Alex Ruffo sobre isso. Eu quero saber a avaliação do João Anacleto sobre isso. Eu quero saber o comparativo da 4 rodas. E eu vou dar um jeito de ver, independente de onde estiver. Então, eu acho que é por aí e não sou... Se eu estivesse na situação agora de receber um curso de jornalismo que entrasse aqui para visitar, que bom, empenhem-se, estudem, façam cada vez valer mais a informação que vocês vão passar, né? E não necessariamente dizer, olha, até dá tempo de desistir ainda. Legal. João, qual foi teu primeiro carro? Então, o meu primeiro carro ainda é o meu primeiro carro, né? Eu tenho um Ford Ka, mas você pergunta o primeiro carro que eu dirigi na vida, por exemplo? Não, primeiro carro, propriedade sua. Pois é, eu sou um proprietário de um Ford Ka, infelizmente o carro saiu de linha, né? Mas é um carro que eu sempre recomendo também para quem me pergunta, porque embora tenha saído de linha, mas agora no mercado de seminovos ainda é um carro bastante interessante, tem um espaço interno bacana até em relação a outros hatches compactos. Eu acho muito bom de chão também em relação aos rivais da época. Então, sim, é um Ford Ka feito lá em Camaçari, na Bahia, que agora vai começar a produzir os BYDs daqui para frente, né? Legal, meu amigo. E qual carro, então, pegando essa mesma linha na esteira do seu primeiro carro, qual o carro que você recomenda para esse jovem que há algum tempo já está mais afastado do veículo, né? Usa muito a mobilidade por aplicativo e tal. Mas esse cara que queira ter o seu carrinho. É o primeiro carro. Não dá nem para a gente falar de carro de entrada, carro popular, que a gente não tem mais isso no país. Mas qual o primeiro carro que você recomenda, por exemplo, para um estudante? Aquele cara que quer ter o carrinho dele para ir para a faculdade. Cara, lógico, né? Eu recebo esse tipo de pergunta. Também pergunto qual que é o orçamento de quem está querendo comprar. Mas um carro que eu gosto de recomendar, eu sei que as pessoas vão dizer que é um absurdo, mas é o Toyota Etios. É o carro que anda bem, porque primeiro que não existe Toyota Etios 1.0, então ou ele vai comprar 1.3 ou vai comprar 1.5. É um carro que tem uma mecânica que não precisa nem falar nada, é um Toyota, é um carro robusto, espaçoso. E ainda, o que eu acho que afugenta um pouco a ideia das pessoas de terem um carro, talvez é o custo de manutenção, é o combustível, é tudo que onera, né? Sim. É o custo do IPVA, é o custo do combustível, no seguro. E o Toyota Etios, por não ser exatamente um carro dos mais visados, é um carro que ele não está tão inflacionado, você consegue pagar um preço justo. É um carro que vai ser econômico, porque é um carro leve. O seguro não é tão caro, porque não é um carro visado. A manutenção igualmente. Então, eu bato de frente com isso, assim. Eu sou um defensor do Toyota Etios. Eu recomendo o Toyota Etios pro cara que está querendo comprar um carro para se deslocar, porque eu acho que alia robustez, desempenho. Tudo bem, o design não é o mais bonito do mundo, se eu concordo, não vou nem discutir, mas acho que no pacote do que a gente tem, agrega qualidades para a pessoa não ter o primeiro carro e ficar frustrada de, puxa, meu carro gasta demais, nossa, meu carro só vai para oficina, esse tipo de coisa. Eu acho que eu prefiro recomendar o seguro ali, esse porto seguro que é o Toyota Etios, em vez de, compre compra um Peugeot 208, daquele que tinha suspensão ruim, um Kwid, exatamente, que não vai gostar do desempenho. Eu acho que não, acho que o Toyota Etios é um carrinho bem justo para primeiro carro, assim. Legal, Delarco, eu vou te fazer uma pergunta em cima de uma observação que um executivo de montadora, você conhece o Felipe Nóbrega da GM, a marca me levou para Detroit para conhecer os próximos lançamentos, principalmente
reforçando a tecnologia embarcada do Super Cruise, que é um sistema autônomo de primeira linha, falando de eletrificação. E na hora que a gente esteve nesse tech center deles, uma coisa que o Felipe me deu uma dica para a gente ver tudo que eles estavam testando. E eles testam de tudo de maneira remota. Então, tinha uns painéis, tinha muita coisa legal para a gente ver, sem nenhum engenheiro sentado ali, mas remotamente e com todos aqueles painéis. Por exemplo, o painel de instrumentos do carro, a centralina eletrônica, tudo funcionando e os caras testando. A gente viu uma importância muito maior de percepção mesmo, de toda essa parte de tecnologia, de conectividade, inteligência artificial, do que eles falarem para a gente da parte mecânica, olha, da suspensão, da motorização, da potência, enfim. Você acha que teve uma virada de chave no mercado pro consumidor mesmo, como atrativo, muito mais a parte tecnológica do que a mecânica fundamental de um automóvel? Eu acho que esse movimento é o que é uma tendência dos próximos anos, porque, querendo ou não, conforme a eletrificação avança, não faz diferença mais para a pessoa saber exatamente que potência o carro dela, até porque a potência entrega de maneira instantânea. A gente que, trabalha um pouco mais essa parte técnica, vai saber se um carro elétrico anda mais ou menos, mas acho que para o consumidor final, o torque instantâneo meio que abafa um pouco essa percepção de aquele carro anda mais que esse. Porque no fim das contas é no 0 a 100, é na velocidade final, coisa que não é no dia a dia ali do ir na padaria que a pessoa vai perceber. Porém, quando você fala de tecnologia embarcada, aí sim, aí você nota que um carro tem, que o outro não tem. Então, a parte do powertrain, eu acho que está cada vez mais caminhando para uma pasteurização, né? Mais homogeneidade dos motores elétricos, baterias comuns, motores comuns, o mesmo fornecedor para diferentes marcas, né? E o que acaba, portanto, homogeneizando o desempenho do carro. Mas aí quando a gente fala de tecnologia embarcada, de semi-autônomo, reconhecimento facial para ajustar o banco, uma central multimídia, aí sim eu acho que vai ser a virada de chave para a pessoa entender, não, esse carro é melhor do que aquele. E não mais, meu carro é 2.0 e aquele é 1.6. O que impacta mais, né? Exatamente, eu acho que é por aí o caminho. E o sistema que a GM mostrou lá, muito interessante também, né? Muito competente. Eu não sei exatamente se a legislação vai avançar a ponto de esses sistemas semi-autônomos efetivamente extinguirem com a figura do motorista, porque a gente sabe, né, tem bastante um debate jurídico de acontece um acidente, para quem vai a culpa, né? Mas eu acho que esse tipo de tecnologia embarcada, que a pessoa sente um valor agregado no carro, acho que vai começar a falar mais alto nos próximos anos do que potência, torque e a parte técnica mesmo, mecânica, né, do powertrain. Eu acho que é por aí o raciocínio do Nóbrega, na minha concepção, está correto também. Eletrificação, como que você vê esse movimento aqui no Brasil e globalmente? Pois então, eu até estava comentando com você antes de a gente começar, né? Que agora que eu tive essa ideia de sair pra rua e perguntar pro pessoal que carro tem, que carro gostaria, me surpreendeu que, sei lá, de 5 pessoas que eu perguntei, 3... Uma já tinha um carro elétrico, outras 3 tinham um carro a combustão e a ideia era migrar para um elétrico. Então eu acho que cada vez mais as pessoas vão perceber que infraestrutura não é mais um problema, especialmente aqui em São Paulo. Exatamente dentro de São Paulo, eu não sei se você concorda, mas para mim não é um problema mais infraestrutura dentro de São Paulo, porque eu sei de mercado perto da minha casa que tem, eu sei de um eletroposto onde fica, eu sei que o shopping tal tem. Eu não tenho no meu apartamento, mas eu entendo que cada vez mais as construtoras vão tratar de solucionar isso e colocar nos novos empreendimentos esse tipo de coisa. E me pega bastante a resposta que o pessoal tem dado, que eu acho que o carro elétrico é mais econômico. E de fato na cidade, né? Porque se você pega um carro elétrico para encher o tanque de uma bateria de 80 kWh, que seja R$3 o quilowatt que você vai pagar. 3 vezes 8, vamos lá, é 24, R$240. Poxa, vai encher um tanque de 80 litros de uma Ranger de diesel, né? 8 vezes 5, 8 vezes 6. O tanque de um carro não é necessariamente de 80 litros, mas se a gente pega o quilômetro por litro de um carro a gasolina e o quilômetro por quilowatt-hora de um carro elétrico, a hora que o pessoal começar a fazer essa conta, eu acho que já está fazendo e percebendo a economia. Eu gosto muito de quando eu peço um carro de aplicativo, se o cara vem com um carro elétrico, eu pergunto, você tá gostando? O cara fala, tô. Faço isso também, impressionante. O que você tá gostando mais? Não, com a gasolina eu gastava 5 mil por mês, agora eu tô gastando 2 mil, 1.500. Então, quer dizer, para a solução urbana,
Poxa, eu sou entusiasta do carro elétrico para a cidade grande, porque é menos barulho, é menos vibração, é mais economia para quem está rodando. E eu acho que conforme a gente for conseguir avançar na infraestrutura, porque o Brasil, enfim, né, historicamente a gente fez a opção pela rodovia, não é agora que a gente vai ter trilho ligando as principais capitais da noite para o dia. Mas eu acho que para grandes centros, São Paulo, Curitiba, Rio, BH, Brasília, acho que as pessoas estão começando a entender que o carro elétrico é vantagem. E a gente está vendo a iniciativa de montadoras de trazer o ticket de entrada do carro elétrico mais para baixo. A gente viu isso com a BYD muito forte. Mas a gente está vendo a Chevrolet agora com o Spark, né, o EUV, com o carro mais barato. Enfim, a Fiat também pretende, né, no futuro, quem sabe esse novo Panda venha elétrico também. E os híbridos, né, que também aliam um pouco dessa parte, mas melhora na questão do longo alcance. Eu sou particularmente um entusiasta dessa virada de chave. Eu acho que as cidades serão lugares melhores para se conviver, com mais carro elétrico rodando, ônibus também elétrico. Em São Paulo tem a legislação muito forte sobre isso, né? Tem um prazo para uma meta de eletrificação da frota. Mas eu acho que sim, eu vejo com bons olhos, e acho que do que eu pude perceber, as pessoas estão um pouco vendo que carro elétrico é economia para o bolso. E o brasileiro é ávido por tecnologia. Exatamente. Ele compra tecnologia. A gente viu isso na revolução dos próprios smartphones, né? Eu até também vi exatamente esse paralelo que eu gosto de fazer do smartphone. Outro dia, no podcast do Cássio, que eu fazia junto com ele, a gente estava nesse debate mesmo, de que, olha, o meu argumento era: a pessoa vai entender o carro elétrico como a tecnologia atual, e ela não quer ficar para trás, e ela vai trocar assim que for possível. Então eu acho que as montadoras vão começar a perceber isso e trazer, e a produção em massa tal, vai trazer o ticket mais próximo da possibilidade de compra. E essa virada de chave vai começar a acontecer de maneira natural. Do mesmo jeito que a gente deixou de ter o tijolão para ter o smartphone, a televisão de tubo virou a de plasma, e assim vai. Com o carro vai acontecer isso. A gente está vendo isso acontecer. E é basicamente por aí, mais ou menos. Legal. O Delarco tem o Fala Povo. Aqui a gente vai fazer agora o Fala Delarco. Um bate-bola bem rápido para finalizar, Delarco. Carro manual ou automático? Um bom automático. Um bom automático. Um bom automático. Eficiência energética ou um muscle car? Eu vou de eficiência energética. Essa nova geração ela é muito mais consciente que a minha, viu? Picape, SUV, sedã ou as peruas? Eu vou de sedã. Sinceramente, eu vou de sedã. Eu acho que sedã tem muita qualidade ainda, e eu sou fã. Eu cresci com sedãs em alta. Eu tô vendo o crepúsculo dos sedãs, então eu fico de sedã. E sabe que eu gosto de sedã muito na estrada, né? Muita gente fala, não, dirigir um SUV, não. Dirigir um sedã na estrada, a experiência é espetacular. Você descansa mais, é mais confortável, né? A posição ao dirigir é muito melhor do que uma picape, do que um SUV. Tive agora com o Sentra, tá um carro muito legal de andar. O novo Civic, um carro muito bom. Série 3 nem se fala, enfim. E os próprios compactos agora, né? Pega um Virtus Exclusive 1.4, que carrinho gostoso de andar. Exatamente. E com sedãs. Agora, aquele carro que eu vou colocar não é para você colocar na garagem da sua casa, mas é aquele carro que pode ser independente de custo, de fabricante, de modelo, se está sendo fabricado ou não, ou se é um carro antigo, o carro para você colocar na sala da sua casa, Delarco. Porsche 911 Dakar. Cara, boa essa, hein? Acho lindo. Essa é bem exclusiva ainda, hein? Se não tiver, vai o Huracan Sterrato, que eu gosto dessas loucuras de carro esportivo off-road. Eu acho maravilhoso. Escolha. Eu sempre falo aqui que eu tenho 2 e qualquer um dos 2 teria lugar garantido na minha sala. Um pouco mais acessível, se eu for lá para Córdoba, na Argentina, eu vou encontrar o Dechevaux, um carro que eu acho maravilhoso. E o outro um pouquinho mais distante, que é o DB5 de 1964. Nossa. Aquele filme, o carro que estreou no filme Goldfinger, do James Bond. Esse é um pouco distante. Vai ter que ir um pouco de leilão, né? Tem que dar sorte no leilão. Leilão, só para assistir. Delarco, aonde as pessoas te encontram, meu amigo? Bom, esporadicamente no canal A Roda, no YouTube, de vez em quando eu apresento vídeos também. Aqui no Máquinas da Pan também ele entra várias vezes. Exato. Quando eu falo com o João Anacleto, quem testou o carro foi o Delarco, e está com a gente no Máquinas também. Pois é, lá em youtube.com/rodatv, e vocês podem me encontrar também nas redes sociais, Instagram e TikTok, João_Delarco, e também no YouTube eu tenho um canal, é o Versão Limited. Pode procurar lá que você encontra também, ou pode ir lá no Instagram que tem o link, fica fácil de achar. Você vê, de um lado tem o Povo de Roma e do outro lado tem o Fala Povo. Muito bem. Delarco, super obrigado por estar com a gente no Ligado na Tomada e deixar toda a nossa audiência também ligada na tomada. Valeu mesmo, meu amigo. Eu que agradeço. Valeu.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.